Decidi apoiar meu marido. Toda semana, ele ia até a casa dos pais para ajudar nas tarefas e levar minhas conservas caseiras. Um dia, quis surpreendê-los e entregar a comida eu mesma, sem avisar ninguém. Ao me aproximar da casa, fiquei paralisada ao ver que Lorena amava a ordem. Nessa previsibilidade, ela encontrava conforto, um refúgio tranquilo onde podia se abrigar das tempestades do mundo exterior. Seu apartamento, com estantes repletas de clássicos da literatura e o aroma de pão fresco refletia seu amor por harmonia e estrutura. Ela lecionava literatura na universidade, imergindo nos mundos de Tolstói e Dostoiévski, encontrando respostas para as eternas questões da vida em suas obras. André, seu marido, era seu completo oposto. Um engenheiro, um homem das ciências exatas. Ele vivia em um mundo de projetos e cálculos. Mas essa diferença não os separava. Pelo contrário, os complementava. Lorena valorizava sua confiabilidade, sua capacidade de resolver problemas e seu cuidado silencioso, porém sincero. André, por sua vez, admirava sua escuta, seu refinado senso de beleza e sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Todos os domingos, André dirigia até a vila de seus pais. Era um ritual tácito, parte da vida em comum. Ele ajudava nas tarefas domésticas, consertava cercas e cuidava do jardim. Lorena sempre lhe preparava uma sacola de comida. Potes de picles caseiros, sopa, costeletas e tortas. Ela sabia que os pais de André adoravam sua comida e sentia alegria em fazer algo gentil por eles. André voltava à noite, um pouco cansado, mas satisfeito. Ele contava a ela sobre seus pais, as fofocas da vila e o tempo. Lorena ouvia, concordava com a cabeça e fazia perguntas. Essas viagens de domingo eram como uma pequena jornada a outro, mundo para eles, um mundo de silêncio, paz e prazeres simples. Lorena observava o marido. Ultimamente ele parecia preocupado, não que estivesse menos atento a ela. Não, ele ainda lhe trazia café pela manhã, perguntava sobre seu dia e lia poesias para ela antes de dormir. Mas havia uma sombra em seus olhos, algo não dito. Ele frequentemente olhava pela janela, como se esperasse por algo ou alguém. Ela atribuiu isso ao cansaço ou ao estresse do trabalho. André estava envolvido em um projeto importante, e ela sabia que isso o esgotava. Tentou cercá-lo de carinho e atenção, esperando que isso o ajudasse a superar suas dificuldades. Numa manhã de sábado, Lorena acordou com uma sensação incomum, uma vontade de surpreendê-lo. Decidiu dirigir até a casa dos pais dele sozinha, sem avisar. Queria vê-los, respirar o ar fresco e escapar da agitação da cidade enquanto André estava ocupado com o trabalho. Ela saiu da cama, foi até a cozinha e abriu a geladeira. Havia potes de picles que ela havia feito na semana anterior. Ela os tirou, colocou-os sobre a mesa e começou a preparar uma mala. Acrescentou algumas tortas de maçã e linguiça caseira. Sabia que os pais de André adoravam essas guloseimas. Sempre ficavam encantados com suas visitas, elogiando sua culinária e perguntando sobre seu trabalho. Lorena imaginou a chegada, os rostos surpresos e felizes. Sorriu. Ela adorava fazer surpresas. Adorava ver a alegria nos olhos dos outros. Vestiu-se, colocando uma calça jeans confortável e um casaco quente, e olhou pela janela. Estava ensolarado, mas frio lá fora. Decidiu usar um cachecol também. Pegou a sacola de comida, as chaves, do carro e saiu. O velho Neva deles estava estacionado na entrada. Lorena abriu o porta-malas e encheu a sacola com cuidado, certificando-se de que nada quebraria. Assim que terminou, sentou-se ao volante e ligou o carro. O motor rugiu e o Neva arrancou. Lorena saiu da cidade, seguindo pela rodovia em direção à vila. Dirigia calmamente, sem pressa, apreciando a paisagem lá fora. Campos, florestas, rios. Tudo lhe parecia tão lindo e sereno. A viagem até a vila levou cerca de 2 horas. Lorena ligou o rádio e cantou junto com as músicas. Sentia-se feliz e livre. Ao longo do caminho, imaginou como surpreenderia os pais de André,
antecipando seus rostos alegres e os elogios à comida. Relembrou trechos de conversas e piadas que compartilhavam nos almoços de domingo. Alguns anos antes, essas viagens sempre pareceram uma parte importante da vida familiar, um pequeno ritual que fortalecia os laços entre gerações. Ela dirigiu pela estrada familiar, apreciando a paisagem outonal. As árvores estavam enfeitadas de dourado e o sol filtrava-se pelas folhas, lançando padrões intrincados no asfalto. Lorena ligou o rádio para uma música clássica suave, criando uma atmosfera de paz e tranquilidade. Sentia que aquele dia seria especial, repleto de calor e amor. Jamais poderia imaginar a tempestade de emoções que a aguardava. Ao se aproximar da vila, seu coração batia mais rápido. Entrou em uma estrada de terra que levava à casa dos pais de André. Embora não estivesse lá há algum tempo, reconheceu a casa imediatamente. Uma pequena casa de madeira, com janelas esculpidas e um jardim florido. Lorena estacionou o carro perto do portão e saiu, ansiosa pelo reencontro. Mas o que viu a fez congelar. Na varanda, estava André com uma mulher desconhecida. Em seus braços havia uma criança, um garotinho de não mais de 5 anos. André lhe dizia algo, e ela sorriu em resposta. Não se tratava apenas de um encontro amigável. Era algo muito mais profundo. Havia intimidade, calor e ternura na interação deles. Algo que Lorena não via nos olhos de André quando ele a olhava ultimamente. Ela sentiu o chão escorregar sob seus pés. Sua cabeça zumbia e sua visão escureceu. Tentou dar um passo à frente para chamar André, mas não conseguiu. Sua voz ficou presa na garganta. Ela ficou paralisada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Naquele momento, o menino se libertou dos braços da mulher e correu até André. Ele o abraçou pelas pernas e disse algo, olhando para ele. André se agachou e retribuiu o abraço, bagunçando seus cabelos delicadamente. Naquele instante, Lorena viu amor e ternura nos olhos de André. Sentimentos que nunca haviam sido direcionados a ela. Chocada, Lorena cambaleou para trás. Ela percebeu que não se tratava de um encontro casual ou de um caso passageiro. Era a outra vida de André, escondida dela, um segredo cuidadosamente guardado. Uma mulher, uma criança. Esta era sua outra família. Incapaz de assistir por mais tempo, Lorena correu de volta para o carro. Bateu a porta e ligou o motor. Suas mãos tremiam e as lágrimas turvavam sua visão. Ela deu meia volta com o carro e voltou para a estrada, sem saber para onde estava indo ou o que fazer. Dirigia às cegas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um pensamento pulsava em sua mente. Como ele pôde? Como ele pôde fazer isso comigo? Sentia-se traída, enganada e completamente destruída. Tudo em que acreditava, toda a sua vida feliz, ruiu em um instante. Ela se lembrou do primeiro encontro deles, do casamento, dos planos para o futuro. Tudo parecia uma mentira agora, uma farsa. Perguntava-se quando tudo aquilo havia começado. Quando André começara a viver uma vida dupla. Teria sido tão cega a ponto de não perceber nada? Aos poucos, o choque começou a desaparecer, dando lugar à mágoa e à raiva. Lorena sentiu a raiva fervilhar dentro de si. Queria voltar atrás, confrontar André e dizer-lhe exatamente o que pensava dele. Mas ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de ouvir a verdade. Medo de que todas as suas suspeitas se confirmassem. Memórias passaram por sua mente. Momentos que antes pareciam insignificantes, mas agora ganhavam um novo significado. Suas frequentes idas à casa dos pais, seus retornos tardios, seu recente distanciamento. Tudo isso formava um único quadro horrível e doloroso. Lorena parou no acostamento e escondeu o rosto entre as mãos. Soluçava incontrolavelmente, incapaz de conter as emoções. Era como se seu coração tivesse se partido em 1000 pedaços, para nunca mais se refazer. Ficou sentada ali por um longo tempo, até que as lágrimas secassem e a raiva começasse a diminuir. Um único pensamento surgiu.
E agora? Sabia que não podia simplesmente deixar para lá ou fingir que nada tinha acontecido. Precisava descobrir a verdade, entender o que estava por trás de tudo. Reunindo forças, Lorena ligou o carro e dirigiu, de volta para a cidade. Decidiu que não faria cena, não gritaria nem acusaria. Tentaria manter a calma e ouvir André. Precisava entender o que havia acontecido antes de tomar qualquer decisão. A viagem para casa parecia interminável. Lorena dirigia em silêncio, perdida em seus pensamentos. Tentava imaginar como seria a conversa entre os dois. O que André diria? O que ela diria? Sabia que seria a conversa mais difícil de sua vida. Mas no final, Lorena escolheu uma abordagem diferente. Poucos dias depois, ela retornou à aldeia, não como uma esposa traída, mas como uma conhecida casual, uma antropóloga estudando uma estranha tribo chamada família. Reuniu forças para inventar uma história. Supostamente, estava interessada na arquitetura local e em casas antigas. Era bobo, absurdo, mas era alguma coisa. Desta vez, não se escondeu. Estacionou na beira da estrada, respirou fundo e caminhou em direção à casa. Seu coração batia tão forte que parecia que a rua inteira podia ouvi-lo. No portão, estava a mulher, Marina, aquela que ela vira com André. Olá, disse Lorena baixinho, tentando manter a voz firme. Ouvi dizer que você tem uma casa muito interessante. Marina a olhou atentamente. Não havia hostilidade nem surpresa em seu olhar. Apenas um cansaço silencioso. Entre, disse ela, abrindo o portão. Sou Marina. Lorena deu um nome. Falso. Laísa, elas entraram na casa. Era limpa e simples por dentro, com cheiro de pão fresco e leite em pó para bebês. Num canto, um menino brincava. Luca, este é o Luca, apresentou Marina. O menino olhou para Lorena com curiosidade, mas não se aproximou. Prazer em conhecê-lo, disse Lorena, tentando não encará-lo com muita atenção. Sentaram-se à mesa da cozinha. Marina ofereceu chá e Lorena aceitou. Em silêncio, enquanto Marina servia água fervente, Lorena a observava. Nada de extraordinário. Uma mulher comum, cansada, mas com olhos gentis. Não uma femme fatale, não uma destruidora de lares. Apenas uma mãe. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou Lorena, tentando manter a conversa. Alguns anos, respondeu Marina. E André, ele vem com frequência? O quê? Como você sabe? Marina colocou as xícaras na mesa. Ele vem todo domingo. Ajuda com as tarefas. Ele ajuda a mim e ao Luca. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu vi você com ele alguns dias atrás. Sou a esposa dele. Marina ficou em silêncio, olhando para Lorena com uma estranha compreensão. Entendo, disse ela finalmente. André não te contou. Nem que eu existia. O silêncio se instalou. O único som era o tic-tac do relógio na parede. Lorena sentiu como se estivesse em uma prova, onde a pergunta já tivesse sido feita, e todo o seu futuro dependesse da resposta. Por quê? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Por que ele não me contou? Você teria que perguntar a ele, respondeu Marina. Mas acho que ele estava com medo. Medo de te perder. E você? Você o ama? Marina deu um sorriso triste. Eu o amei profundamente um dia, mas isso foi há muito tempo. Agora, apenas compartilhamos a responsabilidade pelo Luca. Nada mais. André vem como pai, como amigo, mas não como homem. Não há mais nada entre nós. Lorena não tinha certeza se devia acreditar nela, mas a voz de Marina carregava tanta sinceridade que a dúvida parecia injustificada. E ele ama o Luca mais do que a própria vida, acrescentou Marina, olhando para o filho. Ele é um pai maravilhoso, sempre cuidando dele, ajudando. Luca o adora. Lorena olhou para o menino. Ele brincava com um carrinho, cantarolando baixinho. De repente, ele olhou para cima e encontrou o olhar de Lorena. Não havia medo ou hostilidade em seus olhos, apenas curiosidade.
Lorena sorriu para ele. Ele retribuiu com um sorriso tímido. E o André? Ele está feliz? Perguntou Lorena, desviando o olhar. Marina suspirou. Não sei. É difícil para ele. Ele está dividido entre duas vidas. Quer ser honesto, mas não consegue. Tem medo de te machucar. Tem medo de perder o Luca. E eu? Ele não pensa no quanto isso me machuca? Ele pensa. Mas esperava que você nunca descobrisse. Que ele conseguiria guardar esse segredo. Ingênuo. Sussurrou Lorena. Talvez. Mas ele não fez isso por maldade. Só estava tentando fazer o bem a todos. Lorena se perguntou. É certo mentir por anos? Esconder a verdade? Viver uma vida dupla? Isso é mesmo o certo? Ou é só covardia? Por que você está me contando tudo isso? Perguntou ela, olhando nos olhos de Marina. Porque vejo que você está sofrendo. E porque quero que você saiba a verdade. André é um bom homem. Ele não merece ser odiado. Está simplesmente perdido. Você não tem medo que eu o tire de você? Marina balançou a cabeça. Não. Eu sei que não vai. E mesmo que fizesse, eu não o seguraria à força. O principal é que o Luca esteja feliz. O resto virá. Lorena ficou em silêncio. A felicidade pode ser construída com base na decepção? Ela não sabia. Ela sentiu duas emoções opostas batalhando dentro dela. Raiva e compreensão, mágoa e perdão. Obrigada, disse ela levantando-se. Obrigada pelo chá. E pela verdade. De nada, respondeu Marina. Se quiser conversar, estou sempre aqui. Lorena saiu de casa. Lá fora, o ar fresco e o sol brilhante a aguardavam, mas seu coração permanecia sombrio e perturbado. Ela entrou no carro e dirigiu para casa. Precisava de tempo para pensar e decidir o que fazer em seguida. Em casa, André a esperava, sentado no sofá, de cabeça baixa. Quando viu Lorena, levantou-se. Onde você estava? Perguntou. Lorena olhou para ele. Seus olhos demonstravam medo e esperança. Eu estava com a Marina, respondeu ela. André empalideceu, mas não negou nada. Falou por um longo tempo, hesitante, como se estivesse se justificando para si mesmo. Sobre Marina. Sobre o breve romance que tiveram pouco antes de conhecer Lorena. Sobre o nascimento de Luca. Sobre como ele não podia abandonar o filho. Sobre seu senso de responsabilidade. Sobre como tinha medo de contar para Lorena. Medo de perdê-la. Eu sabia que estava sendo desprezível, disse ele de cabeça baixa. Eu menti para você. Mas eu não via outra saída. Eu não queria te machucar, Lorena. Juro que nunca deixei de te amar. Lorena ficou em silêncio. Ela o olhou, buscando a verdade em seus olhos. Viu remorso, dor, mas também uma determinação teimosa. Ele havia feito sua escolha. E não se tratava apenas dele. A noite passou em silêncio. Eles estavam deitados em seus respectivos lados da cama, um abismo entre eles. Lorena não conseguia dormir. Sua mente fervilhava de pensamentos, fragmentos de frases, memórias. Ela se lembrava da vida deles, do amor deles, dos planos para o futuro. Tudo parecia frágil agora, irreal. Ela não sabia o que sentia. Raiva, mágoa, decepção, ou algo mais complexo e profundo. De manhã, André saiu para o trabalho, deixando Lorena sozinha. Ela vagava pelo apartamento como um fantasma. Tudo lhe parecia estranho, desconhecido. Até os livros em suas estantes que ela tanto amava, agora pareciam falsos, hipócritas. Ela ficou perto da janela e olhou para fora. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido. As pessoas corriam para o trabalho. As crianças brincavam no quintal. Os pássaros cantavam nas árvores. Mas sua vida havia desmoronado em um instante. Ela se lembrou das palavras de Marina. Sobre André ser um bom pai, sobre como ele se importava com Luca,
sobre como não havia nada entre eles além de responsabilidade. Lorena não tinha certeza se devia acreditar nela, mas algo na voz e no olhar de Marina sugeria que ela estava dizendo a verdade. Lorena sabia que precisava de tempo. Tempo para pensar, para tomar uma decisão. Ela não podia simplesmente perdoar André, mas também não podia simplesmente deixá-lo. Muita coisa os prendia. Muito havia sido investido no relacionamento deles. No dia seguinte, Lorena disse a André que precisava ir embora. Precisava ficar sozinha para pensar nas coisas. André não tentou impedi-la. Ele entendia que ela tinha esse direito. Lorena foi para uma aldeia diferente, não para a casa dos pais de André, mas para uma antiga casa que possuía. Passou vários dias lá, caminhando pela floresta, lendo livros, refletindo sobre sua vida. Lembrou-se do primeiro encontro deles, do casamento, dos primeiros anos juntos. Tudo tinha sido tão bom, tão tranquilo, tão confiável. Será que tudo aquilo era mentira? Será que André tinha vivido uma vida dupla todos esses anos? Lorena não conseguia acreditar. Ela sabia que André era um homem honesto e decente. Como ele pôde fazer isso com ela? Mas então ela se lembrou das palavras de Marina sobre como André não queria machucá-la, como ele temia perdê-la, como ele fez tudo por Luca. E Lorena começou a entender. Percebeu que André não a havia traído no sentido tradicional. Ele não estava buscando emoções paralelas. Estava simplesmente cumprindo seu dever de pai. Mas isso não tornava suas ações menos dolorosas. Ele ainda a havia traído, enganado e negado a ela o direito de saber a verdade. Lorena sabia que precisava decidir o que fazer a seguir. Ela poderia deixar André e começar uma nova vida. Poderia tentar perdoá-lo e viver como se nada tivesse acontecido. Ou poderia tentar entendê-lo, entender o que o levou a fazer aquela escolha, entender como ele havia convivido com aquele fardo todos aqueles anos. Ela sabia que não seria fácil. Teria que superar seu orgulho, sua dor, sua mágoa. Teria que aceitar que André não era perfeito, que tinha fraquezas, defeitos e segredos. Mas se realmente quisesse salvar a família, se realmente amasse André, teria que fazer isso. Certa manhã, Lorena acordou com uma decisão firme. Ela sabia o que tinha que fazer. Arrumou suas coisas e voltou para a cidade. André estava esperando por ela. Sentou-se no sofá, de cabeça baixa. Quando Lorena entrou, ele olhou para cima. Seus olhos continham tanta dor e esperança que o coração de Lorena doeu. "Eu sei de tudo", disse Lorena. "Eu entendo." André ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. "Eu decidi", disse Lorena. "Eu vou ficar." André se levantou e se aproximou dela. Ele a abraçou com força. "Obrigado", sussurrou ele. "Obrigado por tudo." Lorena se afastou. "Mas isso não significa que eu tenha esquecido", disse ela. "Não significa que eu tenha perdoado. Precisaremos nos esforçar para reconstruir a confiança. Precisaremos aprender a viver de forma diferente." André assentiu. Ele sabia que ela estava certa. "Estou pronto para tudo", disse ele. "Contanto que você esteja ao meu lado." Lorena sorriu. "Então vamos", disse ela. "Para a aldeia, André." Olhou para ela surpreso. "Para Marina e Luca?" ele perguntou. "Sim", respondeu Lorena. "Quero conhecê-los." André ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. "Tudo bem", disse ele. "Vamos." Na manhã seguinte, Lorena e André dirigiram até a aldeia. Lorena tinha um saco de doces caseiros no porta-malas, preparados especialmente para Marina e Luca. Ela queria mostrar a eles que não guardava rancor, que estava pronta para aceitá-los em sua vida. Ao se aproximarem da casa de Marina, Lorena ficou nervosa. Não sabia como seria recebida ou o que dizer. Marina saiu de casa e sorriu para Lorena. "Eu sabia que você viria", disse ela. Luca correu e se escondeu atrás de Marina, olhando para Lorena com curiosidade. "Esta é Lorena", disse Marina para Luca. "Ela é a esposa do André." Luca espiou por trás de Marina e olhou para Lorena.
Então ele sorriu. Oi, disse ele. Lorena sorriu de volta. Oi, Luca, disse ela. Trouxe um doce para você. Ela abriu o porta-malas, tirou o saco de doces e o entregou para Marina. Isto é para você, disse ela. Espero que goste. Marina pegou a sacola e agradeceu. Entre, disse ela. Vou colocar a chaleira no fogo. Lorena e André entraram na casa. Luca os seguiu. Sentaram-se à mesa, tomando chá e conversando sobre tudo e nada. O tempo, as crianças, a vida. Lorena se sentiu estranha. Por um lado, estava inquieta e desconfortável. Por outro lado, sentiu uma sensação de alívio. Sentiu que estava fazendo a escolha certa. Agora me diz, você perdoaria alguém que levou uma vida dupla por anos só para proteger você da verdade? E você acredita ser possível reconstruir um relacionamento depois de uma traição tão profunda, ou o amor morre ali? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma. História emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve. Ela ficou grávida e sozinha. Então, ela mostrou algo no tribunal que ele nunca esperava. O dia do casamento foi como uma cena tirada diretamente de um filme romântico. Sob um dossel de tecido branco macio e fios de luzes douradas, um casal estava de mãos dadas, trocando votos que levaram muitos às lágrimas. Ele olhou nos olhos dela com o que parecia adoração genuína, prometendo ficar ao seu lado na doença e na saúde, para mais rico ou mais pobre. Ela acreditou em cada palavra, seu coração cheio de esperança, sem saber que o homem de pé diante dela era habilidoso em falar lindamente, mas não tinha convicção para defender qualquer coisa que ele dissesse. Suas famílias aplaudiam, enquanto se beijavam, e a multidão aplaudia. Mas o que ninguém conseguia ver era que sua fundação já estava cheia de rachaduras, sutis no início, mas crescendo mais a cada dia. Eles se mudaram para uma casa modesta logo após o casamento. Uma casa de 2 quartos que ela decorou com amor e expectativa de sua vida juntos. Ele trabalhava até tarde, sempre alegando que era para o futuro deles, enquanto ela cozinhava, limpava e criava uma vida em torno da ideia de família. Conversas sobre crianças eram frequentes no começo. Ele disse que queria ser pai quando fizesse 30 anos. Ela sorriu com o pensamento, já imaginando meias minúsculas, um berço e canções de ninar na hora de dormir. Mas logo essas conversas se tornaram unilaterais. Ele se distanciou. Quando ela tocava no assunto, ele assentia vagamente e, então, mudava de assunto para esportes, trabalho ou seu telefone. O calor que ele antes irradiava esfriou, mas ela continuou acreditando que ele estava simplesmente cansado. Amor, afinal, era sobre paciência. O dia em que ela viu os dois desmaiar linhas no teste de gravidez, suas mãos tremiam, seus joelhos fraquejaram, e ela teve que se sentar no chão do banheiro, tomada pela emoção. Para ela, esse foi o momento mais feliz de sua vida. Confirmação de que seu sonho de ser mãe estava se realizando. Ela esperou ele voltar do trabalho naquela noite, incapaz de conter sua excitação. Ela ensaiou como contaria a ele, até preparou uma caixinha com uma chupeta e o teste dentro. Quando ele entrou pela porta, ela o cumprimentou com um sorriso caloroso e pediu para ele se sentar. Ele abriu a caixa, olhou fixamente por um momento e então soltou uma risada seca e sem humor. Você está falando sério? Ele disse. Seu tom plano, quase acusador. Ela piscou, confusa. Eu pensei que você ficaria feliz, ela disse, voz trêmula. Ele se levantou, andando de um lado para o outro na sala, evitando os olhos dela. Você não podia esperar, podia? Você tinha que ir e estragar tudo. O coração dela caiu em ruínas. Ela tentou argumentar com ele, lembrando-o de suas conversas passadas sobre ter filhos, mas ele estava inacessível, retraído. Naquela noite, ele dormiu no sofá e saiu cedo na manhã seguinte.
O que era para ser uma celebração se transformou em silêncio. Ela sentou sozinha na mesa da cozinha, olhando para o café da manhã intocado que ela tinha feito, tentando entender como o amor poderia se transformar nisso tão de repente. Nas próximas semanas, as coisas não melhoraram. Ele parou de voltar para casa algumas noites, sempre culpando o trabalho, mas ela encontrou um perfume desconhecido em sua camisa e mensagens, não lidas aparecendo em seu telefone, com nomes que ela não reconheceu. Ela não queria ser aquela esposa, a desconfiada que bisbilhota, mas o vazio crescente em sua casa e os olhares frios que ele lhe deu começaram a consumi-la. Uma noite, ela estava do lado de fora da porta do quarto e o ouviu em uma ligação. Sua voz era baixa, mas afiada. Ela acha que esse bebê muda tudo. Ela não sabe que estou farto. Seu coração quebrou. Um estilhaço interno silencioso que a fez pressionar a mão no estômago, instintivamente protetora. Quando ele a notou na porta, ele não vacilou. Véspera está caindo agora, ele disse, passando por ela sem uma palavra de desculpas. Mais tarde naquela noite, ela o confrontou, pedindo honestidade. Você está vendo outra pessoa? Ela perguntou, mal conseguindo pronunciar as palavras. Ele zombou. Você acha que eu quero ficar amarrada num bebê chorão e... uma dona de casa miserável? Você me prendeu. Essa acusação parecia uma faca, presa. Essa vida que eles construíram juntos, a criança crescendo dentro dela, já foi algo com que eles sonharam. Pelo menos ela pensava que eles tinham. Ele bateu a porta atrás dele quando saiu e ela ficou no corredor, cercada pelo silêncio, se sentindo menor do que nunca antes. Dias se passaram sem uma palavra dele. Ela mandou mensagem, ligou e até entrou em contato com um de seus colegas de trabalho para ter certeza de que ele estava seguro. Eventualmente ele voltou, apenas para pegar roupas e murmurar que precisava de espaço. Ela o seguiu até o carro, lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando fazê-lo entender. Por favor, não faça isso. Eu preciso de você. O bebê precisa de você. Mas sua única resposta foi venenosa. Aquele bebê não é meu. Você provavelmente planejou isso para me impedir de ir embora. Ela ficou paralisada enquanto ele dirigia, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Era como se o mundo inteiro dela tivesse se partido aos seus pés. Naquela noite, ela olhou para a foto do ultrassom descansando na mesa de cabeceira. O fraco batimento cardíaco que ela tinha visto no começo daquela semana, ecoando em sua memória. Como algo tão puro e tão lindo poderia ser visto como um fardo pelo homem que uma vez alegou amá-la. Ela não dormiu. Na manhã seguinte, ela ligou para seu obstetra e agendou uma consulta sozinha. A enfermeira sorriu gentilmente enquanto ajustava o gel em sua barriga, e quando o monitor mostrou o pequeno tremor de um batimento cardíaco, lágrimas rolaram por suas bochechas. Não de medo, mas de amor. Mesmo que ele escolhesse ir embora, ela não iria. Ela amaria essa criança o suficiente para os dois. Quando ela voltou para casa daquele compromisso, o apartamento estava mais vazio do que antes. Metade do armário estava limpo. As gavetas que ele usava para guardar seus relógios e colônia estavam abertas e vazias. Um bilhete estava no balcão da cozinha, rabiscado às pressas. Não entre em contato comigo. Trate das coisas como quiser. Não havia assinatura, nem adeus, apenas uma ausência tão pesada que parecia um peso físico em seu peito. Ela se sentou no chão da sala, o mesmo lugar onde eles dançaram descalços depois do jantar, e deixou a tristeza a inundá-la. Ela não estava apenas de luto pelo homem. Ela estava de luto pela vida que eles planejaram, pelas promessas que eles fizeram e pelo futuro que desmoronou da noite para o dia. Sem emprego, nenhuma família por perto e nenhum parceiro em quem se apoiar, ela começou a sentir todo o peso do abandono. A geladeira estava quase vazia. O aluguel venceria em 2 semanas. Seu seguro cobria apenas parte de suas consultas pré-natais. Ainda assim, toda vez que ela tocava sua barriga, ela se lembrava pelo que estava lutando. Com mãos trêmulas, ela postou seu currículo online novamente,
desta vez sob uma nova sessão, disposta a fazer trabalho remoto de meio período ou freelance. Ela enxugou os olhos, endireitou os ombros e disse a si mesma que essa criança seria criada no amor, mesmo que esse amor viesse de uma única pessoa. O que ela não sabia na época era que sua jornada estava apenas começando, e também sua força. Ela sempre acreditou que a verdadeira amizade se mostrava em tempos difíceis, mas assim que se espalhou a notícia de que ela estava grávida e, sozinha, as mensagens de texto pararam. Os amigos que uma vez a convidaram para jantares, cafés ou noites de cinema ficaram distantes, educadamente muito ocupados ou simplesmente nunca responderam. Até mesmo sua dama de honra do casamento enviou uma mensagem fria. Sinto muito pelo que aconteceu. Espero que as coisas funcionem. Eu simplesmente não posso tomar partido. Essa frase doeu. Não era sobre lados, era sobre aparecer. Mas quando realmente importava, ninguém apareceu. Ela começou a entender que sua vida social sempre esteve ligada a ele. Os convites, as comemorações, a atenção tinham sido um reflexo de seu charme, não de seu valor. Sozinha, em seu silêncio, ela sentou-se por longas noites, com seus pés inchados, apoiados no sofá, rolando fotos antigas de amizades que antes pareciam permanentes. Seu telefone, antes cheio de conversas e risadas, agora parecia um lembrete de todos que escolheram conforto em vez de lealdade. Cada mensagem sem resposta esculpiu a lição mais profundamente. Algumas pessoas só te amam quando você é fácil de amar. Em sua próxima consulta pré-natal, a médica franziu a testa enquanto revisava o ultrassom. Você precisa reduzir seus níveis de estresse, ela disse gentilmente, e você precisa descansar. Trabalhando muito, se preocupando demais, muito, nada disso é bom para o bebê. As palavras caíram como um tiro de advertência. Mas como ela poderia descansar quando tudo dependia dela? As contas não pararam, o aviso de despejo colado na porta não desapareceu, e ainda assim seu corpo estava lhe dizendo para ir mais devagar, que a vida de seu filho agora estava na balança de suas decisões. Ela saiu da clínica naquele dia se sentindo sobrecarregada. Suas pernas doíam de andar, e seu peito apertou pela pressão de carregar muita coisa sozinha. Naquela noite, depois de um simples jantar de arroz e feijão, ela se sentou na beirada da cama e olhou para o teto. Ela nunca foi de rezar com frequência, mas naquele momento, ela sussurrou um apelo silencioso por força. Ela não pediu milagres, apenas força suficiente para carregá-la por mais um dia e para que seu bebê continuasse crescendo com segurança, apesar do caos girando ao redor deles dois. Pouco depois da meia-noite, uma batida forte ecoou pelo apartamento. Ela acordou assustada, coração disparado. Quando ela abriu a porta, um homem de rosto severo entregou a ela um grande envelope. Você foi servida, ele disse antes de ir embora, sem dizer mais nada. Dentro do envelope havia uma intimação. O ex-marido dela havia entrado com o pedido de divórcio, mas pior do que os papéis, era a alegação dentro. Ele negou a paternidade e a acusou de fraude com a intenção de obter ganho financeiro. Era humilhante ler como se o homem que uma vez sussurrou sonhos em seu ouvido, agora a pintasse como uma conspiradora. Lágrimas brotaram, mas desta vez ela não chorou. Ela sentou-se calmamente, deixando o silêncio pressionar contra ela. Ele não estava apenas tentando ir embora. Ele estava tentando apagar sua existência na vida da criança completamente. A traição queimou diferente agora. Não era apenas emocional, era legal, público e calculado. Ele queria descartar não, só ela, mas seu filho ainda não nascido, como se nenhum dos dois importasse. E pela primeira vez, desde que ele foi embora, algo dentro dela mudou. Ela parou de esperar por seu retorno. Ela começou a pensar em como lutar. Sem ter para onde ir, ela decidiu visitar seus pais. Talvez eles pudessem convencê-lo ou, pelo menos, fornecer algum apoio. Ela viajou pela cidade de ônibus, sua barriga agora aparecendo sob seu casaco grande. Quando sua mãe abriu a porta e viu sua expressão endurecida. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou friamente.
A mulher que uma vez brindou ao seu amor no casamento, agora olhava para ela como uma estranha. Eu preciso conversar, ela disse. Por favor, só um momento. Mas a mulher mais velha balançou a cabeça. Meu filho nos contou tudo. O que ele disse? O bebê não é dele. Atordoada, ela tentou explicar, tentou implorar por compreensão. Você conhece seu filho. Você sabe que estávamos tentando ter um bebê. Mas não importava. Sua mãe a dispensou com um aceno brusco. Saia antes que eu chame alguém. Você não é mais bem-vinda aqui. A porta fechou com força na cara dela. Ela ficou na varanda, com os punhos cerrados e frios, lágrimas congeladas em suas bochechas. Qualquer esperança que ela tinha de apoio familiar tinha se despedaçado completamente. Ela estava realmente sozinha agora, mas com cada porta batendo na cara dela, algo dentro dela se tornou mais sólido. A dor estava se transformando em resolução. Em casa, ela se sentou no chão, montando um berço de segunda mão que encontrou em um aplicativo local por um preço baixo. As instruções estavam desbotadas, e alguns parafusos estavam faltando. Mas ela se virou determinada. Seu filho não sentiria a ausência de um pai no calor de sua primeira cama. Ela trabalhou lentamente, seu corpo dolorido, costas doloridas, mas suas mãos firmes. O som da furadeira elétrica era o único barulho no apartamento. Cada volta do parafuso parecia uma rebelião silenciosa. Ela criaria um espaço seguro com suas próprias mãos, com ou sem ele. Mais tarde naquela noite, ela abriu o envelope pardo novamente e olhou para a data do tribunal. Faltavam 3 semanas, tempo suficiente para reunir as poucas evidências que ela tinha. Registros de consultas, fotos de ultrassom salvas, mensagens e talvez, apenas talvez, uma testemunha. Ela não era advogada e não podia pagar uma, mas ela entraria naquele tribunal com a cabeça erguida. Ele queria humilhá-la na frente de um juiz, mas ela não iria lá para implorar por sua presença. Ela iria defender sua verdade e o direito de seu filho de existir sem vergonha. O dia da audiência chegou, com nuvens cinzentas pairando baixas no céu. Ela estava do lado de fora do tribunal, em um vestido preto simples que não servia mais direito, sua barriga suavemente arredondada, abaixo dele. Por dentro, o ar parecia mais frio do que do lado de fora. Seu ex-marido entrou no tribunal em um elegante terno azul marinho, sapatos engraxados estalando confiantemente no chão. Ao seu lado estava uma mulher que ela nunca tinha visto antes, alta, impecável e claramente cara, sua nova parceira. Os dois compartilharam uma risada silenciosa, como se toda essa aprovação estivesse abaixo deles. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Ela apertou as mãos com força na frente do estômago, rezando para que sua voz não tremesse quando tivesse que falar. O advogado que seu ex-marido trouxe foi agressivo, imediatamente, a pintando como manipuladora e instável. Não há provas de que esta criança seja dele, ele disse sem hesitação. Ela olhou fixamente para a frente, recusando-se a encolher. Deixe-os dizer o que quisessem. Ela tinha vivido cada momento desta gravidez sozinha, e essa verdade não poderia ser apagada por desempenho ou processos. O advogado adversário inclinou-se para sua performance. Meritíssimo, ele disse, levantando uma sobrancelha dramaticamente. Esta mulher não tem provas além de sua própria palavra. Ela teve acesso a inúmeros homens. Meu cliente foi enganado, coagido e finalmente usado. Suspiros vieram de alguns, na audiência. Ela sentiu seu rosto corar, não de vergonha, mas de fúria por ser reduzida a um estereótipo. Sua voz, quando ela falava, era baixa, mas firme. Eu nunca menti. Ele estava comigo quando eu descobri. Ele comemorou no começo. Ela entregou ao juiz cópias de seus relatórios de ultrassom, confirmações de consultas e uma cópia de uma mensagem de texto. Ela tinha tirado uma captura de tela de uma onde ele escreveu: "Não acredito que vou ser pai." O juiz olhou para ele sem expressão, enquanto seu ex zombava. Ela forjou tudo isso.
Você sabe como as pessoas ficam quando estão desesperadas. Suas palavras doeram, não porque carregavam a verdade, mas porque foram ditas com a facilidade de alguém que havia ensaiado sua crueldade. O juiz permaneceu composto, seu rosto ilegível, enquanto ele ajustava os óculos e se inclinava para frente. Senhorita Carson, ele disse, usando seu sobrenome formalmente. Você tem alguém aqui para testemunhar em seu nome? Seu coração afundou. Ela balançou a cabeça lentamente. Nenhum amigo, nenhuma família tinha vindo. Apenas ela. O silêncio na sala parecia opressivo. O outro lado sorriu como se a vitória estivesse próxima. Mas o juiz surpreendeu a todos. Nós agendaremos uma sessão de acompanhamento, aguardando uma moção para teste de DNA. Até então, nenhuma. Decisão será tomada sobre pensão alimentícia ou alívio de paternidade. Inundou seu corpo como uma lufada de ar repentina. Ela não sabia se um tribunal sequer consideraria seu lado, muito menos proporia um teste. O advogado de seu ex se levantou rapidamente. Sua honra, isso atrasaria as coisas desnecessariamente. O juiz levantou a mão. O tribunal considera a mãe documentação convincente o suficiente para garantir um teste adequado. Não arriscamos com a identidade de uma criança. O rosto do ex dela se contraiu. Era a primeira vez que ela o via perder a compostura. E não seria a última. Ela saiu do tribunal lentamente, cada passo se sentindo mais pesada que o último. Do lado de fora, seu ex a confrontou no estacionamento. Sua voz caiu para um sibilo. Você está realmente prolongando isso. Eu segui em frente. Simplesmente desapareça. Ela olhou para ele, não sentindo nada. Nenhum medo, nenhum desejo. Apenas uma linha dura e calma entre eles. Você foi embora, mas você não reescreva o que aconteceu. Ela respondeu. A namorada dele bufou atrás dele. Vamos lá, ela é patética. As palavras ricochetearam nela, como papel jogado em pedra. Mais tarde, naquela noite, ela estava deitada na cama, repetindo a cena. Não os insultos, mas os olhos do juiz, a maneira como ele a observava, tentando decidir se ela estava dizendo a verdade. E naquele momento, ela percebeu que não se importava se seu ex acreditava nela ou não. O que importava era a verdade de seu bebê. Ela puxou a pequena foto do ultrassom da gaveta ao lado de sua cama e sussurrou. Não importa o que aconteça, eu nunca deixarei ninguém te tratar como um erro. Essa promessa a estudou mais do que qualquer ordem judicial jamais poderia. No dia seguinte, ela abriu uma caixa velha escondida em seu armário, uma que ela não ousava olhar há meses. Dentro, havia bilhetes, fotos, pequenos símbolos de uma vida que agora parecia de outra pessoa. Entre eles, estava uma carta, uma que ele escreveu meses antes de ela engravidar. Nela, ele escreveu sobre como ele queria filhos, como ele mal podia esperar para ser pai, como ele sabia que ela seria uma mãe incrível. As palavras estavam em sua caligrafia crua e sem filtro. Ela olhou para o papel, raiva queimando sob sua pele. Ela se lembrou do dia em que ele deu a ela. Foi depois de uma viagem ao lago, quando ele disse que eles estavam finalmente prontos para começar a tentar. A memória reproduzida em cores, seus braços ao redor dela, sua voz cheia de esperança. Agora parecia uma performance, uma cena em uma peça destinada a ganhar aplausos. Mas esta carta, este pedaço de verdade, não tinha sido escrito para um tribunal. Tinha sido escrito em um momento de vulnerabilidade, e talvez, apenas talvez, pudesse agora se tornar sua prova. Ela cuidadosamente colocou em uma pasta etiquetada simplesmente verdade. Na próxima sessão do tribunal, ela notou uma mulher sentada calmamente na última fileira. Ela tinha olhos afiados e carregava uma pasta de couro no colo, observando cada momento com intensidade silenciosa. Enquanto outros pareciam distantes ou curiosos, essa mulher observava com foco, como se soubesse de algo. Quando a sessão terminou e as pessoas começaram a sair, a mulher se aproximou lentamente. Você não me conhece, ela disse. Mas eu conheço seu ex-marido muito bem. Eu já estive no seu lugar.
As palavras lhe causaram arrepios na espinha. A mulher entregou-lhe um cartão antes de ir embora. Me ligue se quiser saber a verdade, ela disse suavemente. Mais tarde, naquela noite, ela se sentou na cama olhando para o cartão. Curiosidade lutou com cautela. Quem era essa mulher e o que ela quis dizer com uma vez no seu lugar? Seu instinto lhe disse que isso não era coincidência. Com uma respiração profunda, ela pegou o telefone e discou. Elas se encontraram em um café perto do tribunal 2 dias depois. O nome da mulher era Denise. Durante o chá, ela desdobrou uma história, perturbadoramente familiar. Outro relacionamento cheio de charme, promessas e, então, abandono. Denise também tinha sido descartada quando engravidou, embora tivesse sofrido um aborto espontâneo devido ao estresse. Antes que ela pudesse ir ao tribunal, ele fez isso, antes que ela perguntasse. Seu coração afundando, Denise assentiu. Exatamente o mesmo padrão. Ele corre mentiras e então reescreve a história para se proteger. Denise colocou um pendrive na mesa. Isso tem e-mails, mensagens, gravações de voz, coisas que eu salvei porque eu não podia deixar isso acontecer com outra pessoa. Eu nunca tive coragem de levar isso adiante. Mas talvez você possa. Suas mãos tremeram levemente quando ela pegou o pendrive. Foi como receber uma tábua de salvação no meio de uma tempestade. Pela primeira vez, ela não estava apenas se defendendo. Ela estava defendendo cada mulher que ele tentou apagar. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação do tribunal. O teste de DNA seria realizado dentro de 5 dias. A notícia a encheu de ansiedade, mas também de uma calma estranha. Ela não estava com medo do resultado. Ela sabia a verdade. O que a aterrorizava era se seria o suficiente para importar. Naquela noite, ela reuniu tudo o que tinha: registros de consultas, o cronograma do ultrassom, a carta que ele escreveu, e agora a de Denise. Evidência peça por peça, ela estava construindo seu caso, não apenas com fatos, mas com padrões inegáveis. Ela enviou um e-mail ao escrivão do tribunal, solicitando permissão para enviar documentação adicional de um terceiro, com experiência, anterior com seu ex. Era uma chance remota. Os tribunais nem sempre permitiam evidências de caráter em audiências civis, mas ela estava determinada. Seu bebê merecia crescer em um mundo onde mentiras não fossem contestadas. E se o sistema funcionasse como deveria, a verdade estava prestes a rugir mais alto do que qualquer acusação. Naquela noite, enquanto ela revisava arquivos antigos em seu computador, ela tropeçou em um arquivo de áudio que ela tinha esquecido. Completamente. Era do dia em que descobriram que ela estava grávida. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. "Nós realmente estamos fazendo isso, hein?" Ele disse. "Eu não posso acreditar que vou ser pai." Sua respiração ficou presa na garganta. Na gravação, eles riram. Ele falou de nomes de bebês. Ele até mencionou economizar dinheiro para um berço. Era irrefutável. Não era mais apenas sobre biologia. Ele reconheceu a gravidez de bom grado, amorosamente, antes que as coisas desmoronassem. Ela transferiu o arquivo para um pendrive e o adicionou à sua crescente pasta de evidências. Aquele áudio, capturado em uma época em que a esperança ainda vivia entre eles, agora falaria muito no tribunal. Não era malicioso. Não era editado. Era uma verdade crua e espontânea, direto de sua própria boca. E a cada passo, ela sentia que estava se tornando menos uma vítima de suas mentiras e mais a voz da verdade que ele tanto tentou enterrar. Quando a segunda audiência começou, o tribunal parecia diferente dessa vez. Ela se levantou mais ereta. Seu arquivo de evidências repousava calmamente em suas mãos, enquanto seu ex parecia cada vez mais agitado. O juiz começou com os resultados do DNA. A paternidade foi confirmada. O Sr. Dalton é o pai biológico. Uma onda de emoção tomou conta dela, mas ela manteve sua expressão firme. Seu ex se mexeu na cadeira. A máscara de controle começou a rachar. Mas ela não parou por aí. Com a permissão do juiz, ela apresentou os registros de Denise, seu próprio arquivo de áudio e a carta. O advogado adversário gaguejou, solicitando um recesso.
O juiz negou. Este tribunal não será manipulado, ele disse firmemente. A presunção do ex dela se esvaiu a cada segundo que passava, e ela, antes trêmula e não ouvida, agora se manteve firme, deixando os fatos falarem pelo que seu charme nunca poderia. Isso não era mais um caso de opinião. Era um acerto de contas. O rosto de seu advogado ficou tenso enquanto o arquivo de áudio tocava. O juiz ouviu sem interrupção, olhos fixos na tela, enquanto o tribunal permanecia em completo silêncio. A voz de seu ex encheu a sala. Risos, ideias de nomes de bebês e promessas ternas. Quando terminou, ninguém falou. Então veio a explosão. Isso está sendo tirado de contexto. Ele gritou, levantando-se abruptamente. Essa coisa toda é uma armação. Mas o juiz permaneceu calmo, impassível. Parece uma gravação genuína de antecipação e consentimento, ele disse categoricamente. O advogado tentou objetar, tateando o jargão jurídico, mas era tarde demais. A maré havia mudado. O juiz ordenou que as evidências fossem registradas. Ela sentou-se em silêncio, não sorrindo, não triunfante, apenas aliviada. Não era sobre vingança, era sobre justiça, e finalmente estava alcançando-a. Ela olhou para suas mãos cruzadas, descansando suavemente em sua barriga, sentindo seu filho chutar, como se reconhecesse o momento também. Depois de revisar os documentos, arquivos de áudio e depoimentos enviados, o juiz pediu um breve recesso antes de dar seu veredito. A sala esvaziou-se lentamente, murmúrios de descrença e mudança de lealdade entre os observadores. Do lado, de fora do tribunal, seu ex estava sentado em um banco com sua nova parceira, seus sussurros agudos e apressados. Ela permaneceu no corredor, encostada na parede fria, olhos fechados, respirando lentamente. O peso dos últimos meses pairava sobre os ombros dela, mas pela primeira vez, não a esmagaram mais. Quando o juiz voltou, ele não perdeu tempo. Este tribunal considera a mãe confiável e consistente. O pai não apenas tentou negar a paternidade, mas agiu de má fé para fugir da responsabilidade. Este tribunal não tolera engano ou abandono de dever. O ex-marido dela se mexeu desconfortavelmente e, pela primeira vez, pareceu inseguro de si mesmo. O veredito estava se aproximando e, para ele também, a responsabilização. A decisão final veio rápida e clara. A paternidade foi oficialmente confirmada, que a pensão alimentícia foi concedida e uma multa por declarações falsas foi imposta. Ele seria obrigado a pagar não apenas pensão retroativa, mas também honorários advocatícios. Apesar de tentar atrasar o caso, o juiz enfatizou as dificuldades emocionais e financeiras infligidas à mãe durante a gravidez, causadas pela evasão intencional. Seu ex tentou protestar novamente, mas o juiz o silenciou com um olhar severo. Você fez escolhas, agora enfrente suas consequências. Quando ela saiu do tribunal, o oficial de justiça acenou para ela respeitosamente. Lá fora, o céu havia clareado e o ar frio carregava um novo tipo de quietude. Ela não se sentia vitoriosa. Ela se sentia livre. Livre da sombra dele. Livre da vergonha. Livre para construir o futuro de seu filho, sem o peso do silêncio. As portas do tribunal se fecharam atrás dela, como a página final de um capítulo, que tentou destruí-la, mas ela não quebrou. Ela reescreveu o final. 2 dias depois, ela recebeu uma ligação do advogado dele. Ele queria se encontrar em particular. A curiosidade levou a melhor, e ela concordou, com a condição de que fosse em público. Eles se encontraram em um canto tranquilo de um café local. Ele parecia cansado, seu cabelo liso agora despenteado, olhos fundos. Eu não pensei que chegaria tão longe, ele disse, mal conseguindo olhar para ela. Eu pensei que poderia ir embora sem consequências, que talvez você simplesmente desaparecesse. Sua voz falhou com algo próximo ao arrependimento. Ela não respondeu. Não lhe devia perdão. Mas ele continuou. Eu estava com medo. Eu não sabia como ser pai. Entrei em pânico.
E quando as coisas começaram a desmoronar, eu menti para me sentir no controle novamente. Ela ouviu silenciosamente. Então se levantou. Você não apenas mentiu para mim, você tentou apagar seu próprio filho. Isso não é medo. Isso é covardia. Com isso, ela não deixou nenhum grito, nenhum drama. Apenas a verdade. E desta vez, ecoou mais alto do que qualquer tribunal jamais poderia. Uma semana depois, o tribunal permitiu que ela fizesse uma declaração final para ser adicionada ao registro oficial, algo que ela mesma solicitou. Ela ficou na frente do mesmo juiz, segurando um pedaço de papel na mão, mas ela não leu. Em vez disso, falou do coração. Eu vim aqui com medo, sozinha e incerta se alguém acreditaria em mim. Mas eu aprendi que a verdade não precisa de performance. Ela só precisa de tempo e coragem. Sua voz não tremeu quando ela olhou para a foto do ultrassom de seu filho colocada em sua bolsa, bem onde sempre ficava. Ela continuou. Eu não busco piedade. Eu nem mesmo busco um pedido de desculpas. Eu estou aqui não apenas como uma mulher que foi abandonada, mas como uma mãe que se recusou a ser silenciada. Por cada mulher assistindo, duvidando de seu valor por causa da crueldade de um homem, eu espero que ela encontre sua voz. Eu encontrei a minha aqui, neste lugar de julgamento, e agora eu vou embora, não quebrada. Mas a sala inteira estava quieta, até o juiz parecia comovido. A escrivã assentiu gentilmente enquanto descia, um momento de dignidade silenciosa esculpido na história. No dia em que os documentos finais chegaram, ela se sentou em sua pequena mesa de cozinha, o envelope fechado, diante dela. O som de sua respiração encheu a sala silenciosa, interrompido apenas pelo tic-tac suave do relógio de parede. Quando ela finalmente quebrou o selo, o peso de meses foi levantado em um movimento rápido. Estava tudo lá. Reconhecimento legal, apoio financeiro, reconhecimento da paternidade da criança e a condenação oficial do tribunal por seu engano. O sistema não havia falhado, afinal. Levou tempo, mas ele tinha escutado. Enquanto ela passava os dedos pelas palavras impressas, sentiu algo mudar dentro dela. Não alívio, não vindicação, mas paz. Seu nome não estava mais preso às mentiras. Dele, o futuro de seu filho não flutuava mais na incerteza. Ela colocou os documentos em um arquivo rotulado simplesmente como prova e o deslizou para uma gaveta. Sua vida não era mais definida por provar nada a ninguém. Era sobre construir, para frente passo a passo, dia após dia. Na verdade, entre aqueles que a assistiram fazer sua declaração final no tribunal, estava uma jovem advogada chamada Marissa. Após a audiência final, Marissa abordou-a no corredor. Você falou com mais força do que a maioria dos litigantes. Treinados, ela disse. Eu não sei se alguém lhe disse isso, mas você tem uma voz que pode ajudar as pessoas. A ideia parecia estranha no começo. Ela não era uma advogada, não foi treinada para falar em público. Ela era apenas alguém que sobreviveu. Mas Marissa não estava apenas oferecendo elogios. Ela estava oferecendo uma parceria. Eu administro um centro de recursos legais para mães solteiras que não podem pagar por representação. Eu poderia usar alguém como você, alguém que já viveu isso. Alguém que entende o silêncio. Não demorou muito para ela dizer sim. Ela não iria apenas reconstruir sua vida. Ela ajudaria outras a fazerem o mesmo. E naquele corredor silencioso, o que antes era uma história de abandono, começou a se transformar em uma missão de propósito. Meses depois, nas primeiras horas de uma manhã fria, seu trabalho de parto começou. O quarto do hospital estava quieto, a cidade ainda dormindo além da janela. Não havia ninguém segurando sua mão, nenhum parceiro andando de um lado para o outro no corredor. Mas ela não se sentia sozinha. Uma enfermeira gentil estava ao lado dela, olhos calorosos, e disse: Você está indo muito bem, você está quase lá. Com um empurrão final, a sala se encheu com o grito agudo e milagroso de uma nova vida. Seu bebê havia chegado. Pequenas lágrimas rosadas e perfeitas rolaram por suas bochechas, enquanto colocavam a criança em seus braços.
Ela sussurrou o nome que havia escolhido muito antes de todo o caos começar. Um nome que carregava suavidade e força. Bem-vinda, ela disse, dando um beijo na pequena testa. Naquele momento, os meses de isolamento e dor nos tribunais desapareceram, substituídos por uma alegria silenciosa e avassaladora. Era para isso que tudo tinha sido. Cada noite sem dormir, cada chamada não atendida, cada passo à frente através do medo. 3 semanas após o nascimento, ela estava embalando seu bebê para dormir quando uma batida ecoou em sua porta. Ela a abriu lentamente, surpresa ao ver sua ex-sogra parada ali, olhos vermelhos e ombros caídos. "Posso entrar?" A mulher mais velha perguntou. Não havia arrogância agora, apenas remorso. Eles ficaram em silêncio no início, bebê dormindo, em seus braços. Então veio o pedido de desculpas sussurrado. Eu estava errada. Eu deixei ele me dizer no que acreditar. Eu deveria ter visto a verdade em seus olhos. Ela não sabia como responder. Não esperava um pedido de desculpas. Tinha parado de precisar, de um há muito tempo. Ainda assim ela ouviu, calma e firme. A mulher mais velha perguntou suavemente. Posso vê-lo? Com hesitação, ela permitiu. A avó segurou a criança gentilmente, lágrimas caindo livremente. Eu sei que não posso desfazer o que eu disse, mas espero que um dia ele saiba que... Eu voltei. Ela assentiu lentamente, não por aceitação, mas por entender que todos tinham sua própria jornada em direção à verdade, mesmo aqueles que se afastaram. 1 ano depois, sua vida não parecia mais com as ruínas que já foi. Ela agora trabalhava meio período no centro jurídico com Marissa, falando em seminários e ajudando outras mulheres a navegar na mesma sombra que ela já havia caminhado sozinha. Seu filho estava prosperando, cheio de risos e admiração, com olhos arregalados. Seu pequeno apartamento ainda era modesto, mas transbordava calor. Ela havia criado algo lindo, não com o que lhe foi dado, mas com o que ela se recusou a desistir. Ela frequentemente pensava naquele tribunal, o silêncio, as escadas, o peso da dúvida. Mas agora, quando olhava para sua vida, ela não via uma mulher que tinha sido humilhada. Ela via uma mulher que tinha se levantado. Uma mulher que tinha lutado por sua voz. Uma mulher que, em face do abandono, tinha escolhido a coragem. E quando seu filho perguntasse um dia sobre o passado, ela diria a verdade. Não a versão escrita pelo medo, mas aquela nascida da resiliência, porque no final, a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Agora me diz, o que você acha que é mais desafiador? Lidar com a solidão emocional ou com as dificuldades financeiras enquanto enfrenta a gravidez sozinha? Quais sinais de alerta podemos aprender dessa história? Escreve aqui, nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Beijo e até breve.